16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Até hoje não se sabe o que esse bilhete queria dizer e nem por que ele foi encontrado junto dos corpos de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, no Morro do Vintém, em Niterói. Eu sou Camila Domênico e hoje o Me Contaram explora um dos maiores mistérios não solucionados do Brasil. Um caso enigmático que gerou inúmeras teorias e há décadas segue intrigando quem se aproxima dele. O misterioso caso das máscaras de chumbo. O ano era 1966, quando a polícia de Niterói foi acionada por conta de 2 corpos que foram encontrados em uma área descampada no Morro do Vintém. Chegando lá, eles constataram que os corpos eram de 2 homens, eles estavam deitados no chão, lado a lado, e como se olhassem para cima. E do lado dos corpos, teve algo que intrigou a perícia. Máscaras, como se fossem grandes óculos de sol, feitas de chumbo. E também havia 2 pequenos papéis, como se fossem bilhetes. Um deles com anotações desconexas, que tinha letras e números, e que aparentemente não fazia sentido nenhum. E o outro tinha as seguintes instruções. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. E quem eram esses homens? Quem eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana? A investigação mostrou que ambos eram moradores da cidade de Campos dos Goytacazes, que também fica no estado do Rio de Janeiro. Eles eram técnicos de eletrônica e trabalhavam numa pequena oficina onde eles faziam manutenção de equipamentos eletrônicos. Então, tinham uma vida aparentemente normal, exceto pelo fato de que os 2 eram muito interessados por espiritismo e por ufologia. Dizia-se que eles participavam de alguns rituais que envolviam explosões. Não se sabe se tem a ver realmente com a religião ou se era algum tipo de seita, que foi algo que se levantou também na época. Além do bilhete e das máscaras, surpreendeu o fato de que não havia nenhum sinal de violência nos corpos. Então não tinha tido nenhum tipo de luta ali. Nada desse tipo tinha acontecido. E como o bilhete falava sobre cápsulas, desconfiaram que as mortes pudessem ter acontecido por envenenamento. Aí começa o drama da autópsia. Quando esses corpos foram encontrados, eles já estavam há cerca de 3 dias ali no Morro do Vintém. Além disso, houve atraso na autópsia por uma série de fatores. O IML estava muito movimentado, tinha havido a morte de uma figura importante na cidade, então a autópsia dos 2 rapazes acabou sendo deixada para depois. De maneira que quando eles foram examinar as vísceras, elas já estavam apodrecendo, que claro ia comprometer os resultados. Ou seja, não houve análise das vísceras e a morte de Manuel e Miguel foi dada como causa indeterminada. A partir daí, o que a polícia podia fazer era resgatar o máximo de informações possíveis sobre o dia do sumiço de Manuel e Miguel e tentar reconstituir o dia em que eles fizeram a viagem de Campos a Niterói. Então descobriram que eles esconderam a viagem da família e dos amigos, dizendo que eles iriam para São Paulo tratar de negócios. Ao chegarem em Niterói, lá perto das 16 horas, eles pararam para comprar capas de chuva, porque o dia estava muito chuvoso, e também uma garrafa de água. Os atendentes que venderam os itens
comentaram que eles pareciam ansiosos, pareciam apressados. Bom, depois disso, não houve mais sinal dos dois amigos. Agora, tem vários pontos nessa história que não fecham, né? As tais cápsulas que foram citadas no bilhete nunca foram encontradas e também nenhum vestígio de substância alguma ali no local. A gente sabe que vestígios nos corpos não conseguiram ser detectados por conta de uma falha na autópsia, né? No sistema todo de investigação. Na parte da autópsia, houve essa negligência, talvez, do IML por ter demorado demais e não acondicionado os corpos da maneira correta e as vísceras, de maneira que a perícia ficou impossível. Bom, eu já falei, não havia nenhum sinal de violência. Eles foram vistos sendo levados até o Morro do Vintém por um carro que não era o de nenhum deles. Ou seja, eles foram até a cidade, até um determinado ponto, com o próprio carro, e depois alguém os conduziu até o Morro do Vintém. E essa pessoa também nunca foi encontrada, interrogada, enfim. As próprias informações nos dois bilhetes encontrados não faziam sentido, não explicavam nada. Explicavam que eles teriam ingerido cápsulas, mas aguardar contato com quem? E o sinal da máscara, por que eles teriam que usar essa máscara? São respostas que nunca foram encontradas, né? Outro ponto muito impressionante é que a vegetação no local onde esses dois corpos foram encontrados nunca mais voltou a crescer. Anos mais tarde, ela estava ali, o solo estava ali intacto, sem nada, não tem nenhuma grama nova, nem mato nascer naquele local. E aí, claro, várias teorias foram levantadas. Até hoje fala-se sobre isso. Até hoje acredita-se, os ufólogos acreditam que tenha sido um caso de contato extraterrestre, mas essa é só uma das teorias. Então, primeiro, falou-se sobre autoextermínio, mas isso também não fazia muito sentido, né, visto que, segundo os relatos, eles pretendiam voltar para Campos. Os próprios atendentes que venderam a capa de chuva, a água, disseram que eles fizeram comentários desse tipo. Eles falaram com as famílias que eles voltariam. A hipótese do contato extraterrestre foi muito forte na época, porque uma família disse ter visto na mesma noite, não, né, na mesma tarde, na verdade, do acontecido, conforme foi caindo a noite, eles viram uma luz muito forte, exatamente ali no Morro do Vintém, em cima do Morro do Vintém, justamente por volta desse horário citado no bilhete, ou seja, lá pelas 18h30 para frente, das 18h30 para frente, né? E houve também a hipótese de assassinato, embora não se tenha conseguido encontrar elementos para colocar um suspeito naquele local, para se elaborar uma teoria mais consistente para essa hipótese de assassinato. É claro que a ideia de contato com interplanetários, né, com extraterrestres, também ajudou muito na época a encobrir todas as falhas que a perícia e a autópsia, a investigação teve. Era muito conveniente também que se atribuísse a uma coisa sobrenatural, uma coisa fora do controle de todo mundo, mas a verdade é que a gente sabe que entender que substâncias eram essas, que substância é essa que eles ingeriram, que cápsulas eram essas, seria fundamental para entender, ou pelo menos juntar mais algumas peças a esse quebra-cabeça que nunca chegou a ser montado. Porque mais de meio século depois, que é o tempo que passou até agora, ninguém conseguiu explicar exatamente essa história. Foi um crime? Foi uma busca por contato com seres de outros planetas? Não se sabe. É fato que eles eram interessados por esse assunto. A hipótese mais provável é que eles tenham, talvez, de forma ingênua, acreditado em alguém que prometeu esse contato. Agora, por que essa pessoa teria interesse em
em eliminar essas duas pessoas, esses dois rapazes. Por que essa pessoa teria dado a eles ou teria recomendado que eles ingerissem cápsulas que causariam a morte deles, partindo do princípio que essa morte tenha sido causada por envenenamento que nunca pôde ser provado? Enfim, eles deixaram pistas, mas nenhuma resposta foi encontrada. E a verdade é que talvez a gente nunca saiba o que realmente aconteceu ali no Morro do Vintém, em 1966. Mas eu tenho certeza de que essa história nunca vai deixar de ser contada. E se você gosta de conteúdo desse tipo, já curte o vídeo, segue o canal e comenta aqui o que você achou e o que você gostaria de ver no canal daqui para frente. Se quiser me contar uma história sua, algum caso sobrenatural, alguma coisa que você já tem ouvido falar e que já te contaram, é só escrever para o mecontarompodcast@gmail.com e eu vou contar a tua história aqui no canal. Te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. A gente se vê na próxima história que me contaram. Até lá!